Eu sou português aqui, em terra e fome talhado, feito de barro e carvão, rasgado pelo vento norte, amante certo da morte no silêncio da agressão. Eu gosto tanto de estar a falar convosco, com os meninos, com os pais, com as mães, com os professores e as professoras, porque eu fui professor aqui nesta escola e tenho uma grande ternura por esta escola e por esta biblioteca, porque a que deram o meu nome. E eu fico muito orgulhoso e muito agradecido. E eu já tenho 8 ou 9 bibliotecas com o meu nome de escolas. A última é uma em Cabo Verde, na cidade da Praia. Isso enternece-me e orgulha-me muito, porque a coisa melhor da minha vida é ler e escrever. E ter um nome numa biblioteca é a coisa melhor que existe. Eu gostava de vos dizer que eu escrevo histórias e que assim, nas perguntas que me fazem, perguntam, por exemplo, quando é que percebeu que queria ser escritor? De onde é que lhe vem a inspiração para escrever? E eu vou-vos dizer. Primeiro, eu não resolvi ser escritor. Ser escritor aconteceu. Eu não disse assim, agora quero ser escritor. Até porque em Portugal ser escritor é um desastre, porque é um país muito pequenino. Há venda de poucos livros. Uma pessoa não pode viver de ser escritor. Não há mesmo nenhuma hipótese. Num país grande, como a Inglaterra, ou a França, ou a Alemanha, ou a América. E isso é possível. Agora, neste paísinho pequenino, ainda por cima, há muito pouca gente a ler. Quer dizer, quando foi o 25 de Abril, vocês sabem quantos analfabetos é que havia em Portugal? Havia 40%. Em cada 10 pessoas, 4 não sabiam ler nem escrever. E depois do 25 de Abril houve um trabalho muito importante, que foi alfabetizar os analfabetos, pôr toda a gente a ler e a escrever. Hoje em dia, toda a gente sabe ler e escrever. Mas há muita gente que não tem hábitos de leitura. Isto é, sabe ler e escrever, se for preciso, ler o título de um jornal, mas há pessoas que nem sequer têm o hábito de ler o jornal, nem sequer têm o hábito de ler um livro. Isto chama-se iliteracia. São pessoas, e faz muita falta para tudo. Até para a saúde faz falta. Que é a gente saber perceber as indicações de um médico, perceber ler o papelinho que vem dentro dos remédios para perceber como é que deve tomar aquele remédio, enfim, para tantas coisas. E é para isso que nós trabalhamos, é para as pessoas se habituarem a ler e a escrever também, porque todos nós temos histórias para contar. Às vezes não sabemos a que as podemos contar. Todos vocês, todos, têm uma história. Aquele dia em que o tio Adalberto fez qualquer coisa. Aquele dia em que... Olha, eu vou-vos contar uma historinha. Eu escrevi um livro que se chama Era uma Vez Eu. São histórias que me aconteceram, histórias verdadeiras, e que eu resolvi contá-las. E vocês também podem fazer a mesma coisa. Pegarem coisas que vos aconteceram, hoje, ontem, no ano passado, e escreverem-nas. Esta história chama-se Um Lobo no Meio da Noite. Um dia acordei à meia da noite e fiquei muito aflito. Havia um barulho horrível na porta das traseiras. Era um lobo a arranhar a porta e a querer entrar. Fiquei todo arrepiado, escondi-me, tapei-me, fiquei sem me mexer dentro da cama. O lobo rosnava e arranhava a porta, e aquele barulho arranhava o meu peito, e eu, cheio de medo, estava ali debaixo dos lençóis. Tapei os ouvidos para o lobo deixar de existir. Eu pensava que as coisas desapareciam se nós não as víssemos nem ouvíssemos, mas a verdade é que elas existem mesmo fora de nós.
Há lobos enormes e ferozes que saltam para o meio do nosso medo e que se põem a arranhar a porta da nossa casa, mesmo que seja o segundo esquerdo de uma rua de Lisboa. Os lobos não olham as casas e a quintais, investem, com os dentes arreganhados, prontos a cravarem-se na garganta de quem apanharem pela frente. Passei imenso tempo debaixo dos lençóis. O bicho não se calava e eu, quase paralisado, pensava em todos os lobos maus que eu já tinha conhecido nas histórias. Lobos que podiam deitar a casa abaixo só de um sopro. Ou estraçalhar um rebanho de centenas de carneiros. Ou mesmo comer uma avozinha inteira só de um trago. Ou sei lá que pavorosas coisas mais. Eu só tremia muito e pensava que o lobo ia acabar por arrombar a porta e nem queria pensar nas coisas que ele me podia fazer a mim e à minha mãe e à minha avó. Eu fiquei ali horas a fio completamente apavorado, até que nesse rosário de aflições imaginadas, de pavores e suores, o cansaço ganhou e acabei por voltar a adormecer. Só no dia seguinte, quando acordei, é que descobri que afinal o lobo mau não era mau, era bonzinho. Por acaso até nem era lobo, era a minha tia Mariana, que tinha lá ido dormir a casa e passou a noite toda a ressonar. Ressonava que nem um lobo. Mas eu perdoei-lhe a noite de pavores que passei por sua causa. Lá que ela ressonava. Mas quando ia visitar-nos, levava-me sempre uns repousados de framboesa, tão bons que num instante tiravam todo o sabor que o medo dos lobos me tinha posto na boca. Esta história passou-se mesmo. Agora vou-vos ler um poema. Vocês sabem, nós vivemos num planeta pequenino, num canto do universo. Nos outros planetas parece que não há seres humanos. E nós vivemos aqui meia dúzia de milhões de pessoas. É um bairro. No meio do universo não é nada. E há aqui, no nosso bairro, que se chama Terra, vivem pessoas de muitas raças, de muitas cores, de muitas religiões, enfim, pessoas muito diferentes umas das outras, mas somos todos vizinhos. E os vizinhos espanhóis, que estão aqui mesmo ao lado, os vizinhos chineses, que estão um bocadinho mais longe, os vizinhos ingleses, os vizinhos americanos, os vizinhos brasileiros, que até falam a nossa língua e tudo, vizinhos ciganos, vizinhos índios, vizinhos africanos. Eu gosto muito de conhecer pessoas diferentes, porque com cada pessoa diferente eu aprendo qualquer coisa nova. Então vou-vos ler um poema que é Todos Nós Somos Diferentes. E o poema chama-se Cada Qual é Como É. Este poema até deu uma canção que está aqui neste livro, que é um livro com canções que eu fiz a letra, e o meu querido amigo Daniel Completo, que é um grande músico, fez a canção. Agora não vou cantar porque eu sou um desastre a cantar, mas vou-vos ler a letra. Do pé até à cabeça, da cabeça até ao pé, um assim, o outro assado, cada qual é como é. Um é mais ou menos baixo, outro alto e esticadinho. Um é gordo, e o outro muito magrinho. Cada qual tem o seu nome, um é Zé, outro Luís. Outro tem uma borbulha na pontinha do nariz. Do pé até à cabeça, da cabeça até ao pé, um assim, o outro assado, cada qual é como é. Uma tem trancinhas louras, outra é negra, outra amarela. Uma só anda na rua e a outra está à janela. Uma é dada às cantorias, outra gosta de dançar. Uma só quer estar em casa, outra vive a viajar. Do pé até à cabeça, da cabeça até ao pé, um assim, o outro assado, cada qual é como é. Há quem coma pouquinho, há quem seja comilão. Uns que gostam do inverno, outros do calor do verão. Há calados brincalhões, há carecas cabeludos, há quem seja distraído e há quem veja quase tudo. Do pé até à cabeça, da cabeça até ao pé, um assim, o outro assado, cada qual é como é. Ora bem. Olha, eu
eu gosto muito de escrever coisas de encomenda. Gosto que me encomendem poemas ou histórias ou assim. É sempre uma surpresa o que é que vai sair. E há uma instituição de que eu gosto muito, que é o IAC, o Instituto de Apoio à Criança. Faz um trabalho fantástico. E que um dia resolveu fazer a comemoração da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Vocês sabem que só existem escritos direitos da criança desde há 50 anos para cá. Antes disso, uma criança podia ser agredida, podia ser violada, podia ser muito maltratada e a lei não podia fazer nada. Só há 50, há 40 e tal anos para cá é que existem os direitos da criança. Então, o IAC pediu a 10 escritores, cada um para escrever um poema, uma história, uma coisa assim, sobre um direito da criança. Olha, uma das pessoas que entrou nisto foi um queridíssimo amigo meu, que é o António Torrado, um grande escritor. Está ali uma fotografia dele na parede. Agora, calhou-me a mim o direito da criança à habitação. Todas as crianças têm direito a ter uma habitação. E eu escrevi a receita para fazer um ninho. Toda a mãe prepara um sítio quentinho, a que chama ninho, e onde, com cuidado de um velho saber, põe o seu filhinho logo que nascer. Para fazer o ninho, os ingredientes podem ser diferentes. Seja um passarinho, seja um passarão, seja um coelhinho, seja gato ou cão, menino ou menina, Joana ou João. Leva umas palhinhas das mais delicadas, ramos e folhinhas tenras e lavadas, penas e peninhas postas com amor, ou um cobertor fofo e perfumado. Mas o condimento deste cozinhado, sem o qual um ninho não é mesmo um ninho, chama-se carinho, beijo com beijinho, bico com biquinho, e uma grande asa que proteja a casa, que afasta a maldade, chuva ou tempestade, e esconjura o medo e afasta o papão. E há de um dia abrir-se para permitir que o nosso menino, seja passarinho, seja passarão, seja uma menina, seja uma ovelhinha, seja gato ou cão, abra as suas asas e parta a voar, para cruzar o mundo ao bater profundo do seu coração. E agora aqui responder às perguntas, eu já vos disse, já respondi a algumas. Eu vou-vos dizer como é que eu comecei a gostar de ler e de escrever. Eu tive uma sorte, isto não se diz, foi os meus pais divorciarem-se quando eu tinha 2 anos, porque eu fui viver com a minha avó. E a minha avó tinha a casa cheia de livros e contava-me muitas histórias. Eu ficava ali babado a ouvi-la contar histórias. E eu só queria aprender a ler para eu próprio também poder pegar naqueles livros maravilhosos e poder lê-los. E quando aprendi a ler, comecei a ler. E depois aprendi a escrever. E aí disse, eu também agora também já posso escrever aqui umas historinhas e umas coisas. E foi o que eu comecei a fazer. Onde é que eu vou buscar inspiração? Eu já vos disse. A inspiração vai-se buscar à nossa vida. E vai-se buscar aos livros que lemos. Porque dos livros também saem muitas ideias. Muitas ideias, muitas ideias. A gente está a ler uma história, mas diz, olha, isto também podia inventar aqui uma outra história. E vai nascendo. Ler e escrever ajudam-nos a ter ideias e ajudam-nos a desenvolver essas ideias. Porquê é que eu quis ser poeta? Olha, porque sim, porque é a língua mais gira que existe. Vocês sabem, Portugal tem quase 900 anos. E desde que existe Portugal, existem poetas. Portugal tem uma quantidade extraordinária de grandes poetas. Porque a poesia é a melhor língua dos portugueses. Quando um português quer falar de si próprio, quer falar do amor, quer falar da revolta, da dor, etc., qual é a primeira maneira que ele usa para falar dessas coisas todas? É a poesia. A poesia é uma coisa que eu quando penso em qualquer coisa, penso logo em poesia. E agora vou-vos falar de um grande poeta, chamado António Gedeão. Está aqui a obra completa do António Gedeão,
e vou-vos falar de um poema que eu adoro e que eu não posso dizer-vos o nome dele. Também é muito engraçado, eu conheci-o só, eu vou-vos dizer uma coisa que é, eu conheci o António Gedeão, que era um homem muito alto, tinha 1,90 m e era professor de Físico-Química. E isto é para mostrar que a ciência e a poesia podem estar muito ligadas. Então eu conheci o António Gedeão numa casa de banho. Foi no urinol da casa de banho da Gulbenkian. E estava no urinol, estava a fazer xixi. E assim, pelo canto do olho, eu percebi que havia alguém muito alto ali ao lado. Também estava a fazer xixi. E eu espreitei. Digo, é o António Gedeão. Só o António Gedeão. Deixe-me dizer que eu tenho imenso prazer em conhecê-lo e espero agora a seguir cumprimentá-lo. E ele tinha muita graça, mas sempre com um ar muito sério, e disse, cumprimentar, com certeza, tenho o maior prazer, mas depois de lavar as mãos, está bem. Ele tinha muito humor, como vocês vão ver. Este é um poema que ele escreveu sobre o rei Filipe II. Os espanhóis invadiram Portugal em 1580, ficaram cá 60 anos a mandar em Portugal. E com 3 reis, os 3 foram Filipes. O primeiro, o Filipe II, o Filipe III. E era o primeiro de cá, era o segundo de Espanha. Foi talvez o homem mais rico de sempre da história da humanidade, porque era rei de Portugal e de Espanha. Sendo rei de Portugal, nessa altura era também rei da maior parte da África, da Índia, do Brasil, até de outros territórios, até na Ásia. E a Espanha era dona do resto da América Latina, toda a Argentina, o México, tudo isso. E era também dona, o rei Filipe II, era também rei da Bélgica, era também rei de uma parte da Alemanha. Enfim, nunca ninguém teve um território tão grande sob o seu poder. Mas faltava-lhe uma coisa que eu tenho, e vocês também têm. Ei! E é assim, Filipe II tinha um colar de ouro. Tinha um colar de ouro com pedras, rubis. Cingia a cintura com um cinto de couro, com fivela de ouro, olho de perdiz. Comia num prato de prata lavrada, girafa trufada, riçóis de serpente, e o copo era um gume que em flor desabrocha, de cristal de rocha do mais transparente. Andava nas salas forradas de arrás, com panos por cima, pela frente e por trás. Tapetes flamengos, combates de galos, alões e podengos, falcões e cavalos. Dormia na cama de prata maciça, com um dossel de lhama de franja roliça, na mesa do canto, vermelho damasco, e a tíbia de um santo guardada num frasco. Foi dono da terra, foi senhor do mundo, nada lhe faltava, era Filipe II. Tinha ouro e prata, pedras nunca vistas, safiras, topázios, rubis, ametistas, tinha tudo, sem peso nem conta. Bragas de veludo, paliças de lontra, e um homem tão grande tem tudo o que quer. Só o que ele não tinha era um fascículo. Ora bem, o António Gedeão tinha coisas tão bonitas. Olha, vou-vos ler um outro poema dele, numa altura em que em Portugal havia uma guerra, havia 3 guerras, que era a guerra contra os povos da Guiné, contra os povos de Angola e contra os povos de Moçambique. E havia muito racismo. Felizmente hoje em dia são poucas as pessoas que ainda são racistas, que são patetas. Lágrima de Preta. Isto é um poema do António Gedeão. Dizia-se que os negros eram diferentes dos brancos, mas o sangue é vermelho também. Mas tudo por dentro de nós é igual. Encontrei uma preta que estava a chorar.
Pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo o cuidado num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume e de todas as vezes deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água, quase tudo, e cloreto de sódio. Sabe o que é cloreto de sódio? É sal. É um sal que está nas nossas lágrimas, que está no nosso corpo e que está no mar, isso tudo e que se chama, na química, chama-se cloreto de sódio. É igualzinho uma lágrima de uma preta ou de uma branca, ou de uma chinesa. Olha, por acaso é engraçado, vou-vos contar uma coisa. Não tenho aqui essa história, mas um dia estava numa escola e estava uma menina chinesa. E eu tenho uma história que se passa com os chineses. Eu disse, olha, tu que és chinesa, eu vou-te dedicar uma história que se passa na China. A minha menina pequenina, do primeiro ano ou do segundo. E no final, ela veio que eu tinha assim os olhinhos, assim, e chegou ao pé de mim e disse, eu não sou chinesa. Não é chinesa. Não, os meus pais é que são chineses. Eu sou portuguesa. Eu achei isto tão engraçado, porque a mesma palavra tem dois sentidos. Uma pessoa é chinesa se nasce na China. E é chinesa porque tem a raça chinesa. São dois sentidos. Agora ela tem a raça chinesa por um lado, mas por outro lado nasceu em Portugal. Ela queria mostrar que era diferente dos pais. Os pais eram nascidos na China e ela de raça chinesa. Ela só era de raça chinesa, por isso é raça chinesa. E se calhar vamos acabar. Eu vou-vos trazer aqui uma carta para acabar, uma carta de amor à minha namorada. Vocês também podem escrever cartas de amor à minha namorada. Eu não sou esquisito. Olha o retrato da minha namorada. É a terra. É uma namorada que nós temos todos que tratar muito bem, porque precisa muito que não se faça asneiras com ela. As namoradas têm que se tratar bem, com carinho, sem lhes atirar lixo para cima, sem se tratar mal. E isto é a letra de uma canção também que foi feita com o Daniel completo, mas agora vai só o poema. E é assim: terra é a nossa terra, é a terra onde vivemos, respiramos e corremos e comemos e amamos. Terra é a nossa terra, é a terra onde vivemos, respiramos e corremos e comemos e amamos. Esta terra em que vivemos, muito linda e bonitinha, anda sempre à volta e é redondinha. Tem montanhas muito altas, oceanos, continentes, tem desertos e vulcões, sítios frios e sítios quentes. Terra é a nossa terra, é a terra onde vivemos, respiramos e corremos e comemos e amamos. Terra é a nossa terra, é a terra onde vivemos, respiramos e corremos e comemos e amamos. Esta terra faz nascer coisas boas, coisas belas, tangerinas e laranjas, rosas brancas e amarelas. Na terra cresce a semente que um dia vai dar o pão. E da terra que tiramos a prata, o ouro, o carvão. Terra é a nossa terra, é a terra onde vivemos, respiramos e corremos e comemos e amamos. Terra é a nossa terra, é a terra onde vivemos, respiramos e corremos e comemos e amamos. Nesta terra, em toda a parte, vivem muitos animais, formiguinhas, leopardos, periquitos e chacais. Esta terra é tão diversa, temos frio, temos calor, Polo Norte, Polo Sul e no meio o Equador. Terra é a nossa terra, é a terra onde vivemos, respiramos e corremos e comemos e amamos. Terra é a nossa terra, é a terra onde vivemos, respiramos e corremos e comemos e amamos.